está no livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 10, a palavra para nós neste domingo, que diz: E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Até aqui. Sejam bem-vindos, amados irmãos e irmãs, para esta hora de benção na casa do Senhor. Obrigado. E eu pensava como ia iniciar o serviço divino, e é de praxe que a gente deseja as boas-vindas na casa do Senhor. E eu pensava, mas os irmãos estão em casa, estão vivendo o serviço divino pela transmissão. Mas a gente não pode esquecer que a casa do Senhor está dentro de cada um de nós. A igreja de Jesus é cada um de nós. Então, queridos irmãos, que nesta união, embora seja pela transmissão, que possamos viver uma hora muito abençoada. Eu vou até mais longe, podendo dizer a vocês que não é uma hora, mas é um mês abençoado que vivemos pela palavra de Deus. No outro serviço divino eu comentava que este serviço divino de maio era uma sequência de serviços divinos que começou com a morte e a ressurreição de Jesus, a Páscoa, depois passou pelo batismo, passou também pelo serviço divino da nova criatura que pousou sobre nós. E hoje vai falar também, essa sequência do serviço divino, vai falar do batizado, do batismo de Jesus Cristo. E quando eu começava a me preparar para o serviço divino, eu pensava, porque o nosso texto fala, Marcos 1:10, depois leia esse capítulo todo, amados irmãos, de Marcos, capítulo 1 todo, e que vai complementar muito o serviço divino. Então aqui falei, logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito como pomba descia sobre ele. E eu pensava, mas Jesus, ele não precisava de ser batizado, porque já falamos isso nos outros serviços divinos, porque ele não cometeu pecado, ele nasceu da Virgem Maria, e o pecado, um dos pontos principais do batismo com água, é livrar a nossa alma do pecado hereditário. Então ele não precisava ter passado pelo batismo. Mas depois ainda fala, depois viu os céus abertos e o Espírito como pomba desceu sobre ele. Ele também ali, o Espírito de Deus descia para ele. Então, eu pensava quando me preparava para o serviço divino, mas se Jesus não precisava do batismo e agora o Espírito de Deus, porque nós pensamos, podemos alimentar um pensamento, Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade Divina, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e ele já estava nas três pessoas que formam a Trindade Divina. Então não era preciso, poderíamos questionar isso dentro de cada um de nós. Mas tem um motivo. Eu pensava depois, por graça, vinha um pensamento. O amor de Deus foi tão grande para com nós, amados irmãos, que Ele permitiu que tudo isso acontecesse com Jesus Cristo. No decorrer do serviço divino nós vamos ver a importância, o batismo com água e depois a descida do Espírito Santo sobre ele. E o motivo maior de tudo isso era para mostrar para todos nós, toda a humanidade, do grandioso amor que Ele sentia por nós. Então Ele deu o Seu Filho como exemplo de receber este dom tão precioso que é o batismo com água e também o Espírito de Deus que pousava sobre a alma dele. Então, amados irmãos, é algo maravilhoso que pôde acontecer e que Deus fez isso, nosso Pai, para, através de Jesus,
para mostrar esse grandioso amor, o qual nós pudemos também ter participado, nós, quando podemos ter recebido os dons do Espírito Santo através do santo selamento. E este Espírito que desceu sobre Jesus Cristo acompanhou ele até o fim, amados irmãos. Serviu a ele de tudo aquilo que se fazia necessário para nosso Senhor Jesus Cristo ter as forças de chegar até onde chegou, de passar o que ele passou, todo o sofrimento. O Espírito Santo dava e acompanhava ele e acompanha até hoje. Também lá, amados irmãos, no capítulo 11, um versículo seguida do nosso, que é o 10, no 11 continua dizendo: viu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado em quem me comprazo. A alegria de Deus de poder, ali na hora do ato que aconteceu, que João Batista estava fazendo com nosso Senhor Jesus Cristo, uma grande voz dizia, a alegria de Deus de ter vendo seu filho, né? Tu és o meu filho amado em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. E esse versículo, amados irmãos, complementa, embora seja algo invisível, ou talvez para alguém que não dê valor a tudo isso, inclusive a palavra do serviço divino hoje nos leva a conduzir a nossa vida de uma forma para enriquecer este ato que aconteceu conosco, que não foi qualquer coisa, amados, e nem tampouco porque nós fomos merecedor disso. Foi pelo amor e pela graça de Deus que pudemos ter passado por a mesma situação, a mesma coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo passou, que é o batismo com água e a descida do Santo Espírito sobre ele. Foi algo maravilhoso, amados irmãos, que aconteceu conosco. E no longo do serviço divino vamos ver a maneira que nós temos, que devemos de conduzir, amados irmãos, este algo maravilhoso que aconteceu com nós. E nós pensamos na Igreja de Jesus, no modo geral, e na perfeição da Igreja de Cristo, queridos irmãos, que por graça nós participamos, somos membros da Igreja de Cristo, e tudo está baseado no Evangelho, está tudo relatado na Sagrada Escritura, porque Jesus Cristo, ele teve o seu período de vida sobre essa terra e ele voltou ao Pai, e tinha que ser dessa forma. Ele falou isso com os discípulos: eu tenho que passar por tudo isso, porque os discípulos não estavam aceitando a morte dele. E ele teve que repreender os discípulos por um momento e falar: não, isso tem que acontecer comigo para que se cumpra aquilo que está na Sagrada Escritura. Já fala lá bem claro, lá no livro de Isaías, lá, o que iria acontecer com Jesus Cristo. E dentro dessa perfeição da igreja, amados irmãos, Jesus Cristo deixou o ministério de apóstolo para fazer esse grandioso trabalho com a humanidade. Podemos ver lá em Marcos, no capítulo 28, nos versículos 19 e 20: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em meu nome, do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa foi a indicação de nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, para que a igreja dele e a humanidade pudesse, baseado naquilo que Jesus Cristo passou pelo batismo com água e também depois a descida do Espírito de Deus sobre ele, para que hoje nós pudéssemos
desfrutar de tudo isso e também poder valorizar isso, amados irmãos. E por quê? Porque a palavra de hoje nos chama a pensar, a valorizar tudo isso. Porque, infelizmente, como ser humano, o ser humano tem uma queda, amados irmãos, tem uma facilidade de permitir que a rotina ou o costume das coisas se torne normal na vida de cada um. E pode acontecer também na fé, pode acontecer nos sacramentos, pode acontecer na nossa carreira de fé. E por que isso, amados irmãos? Porque nós somos seres humanos e estamos sujeitos a muita coisa nesse mundo, e pode ser que nós também pudéssemos cair numa rotina. E as coisas de Deus, amados irmãos, temos que tomar cuidado com isso. Porque a rotina é um doce veneno que pode causar um estrago para a nossa fé e para o nosso reconhecimento e pelo nosso caminhar como filhos de Deus sobre essa terra. Então, o batismo, amados irmãos, que aconteceu conosco, deveria de ter uma mudança conosco e em todo o povo cristão ao redor da terra. Deveria ter uma mudança. No livro de Atos, ali tem uma situação que aconteceu com um homem, eu vou ler, que houve uma mudança depois do batismo. E isso, a palavra de hoje nos leva, em alguns pontos, a ver esta mudança também. Porque não foi qualquer coisa. Tem que mudar, deveria mudar as coisas do momento que fomos batizados com água e depois, posteriormente, com o Espírito Santo. Atos 8, 5, 13. Diz: e havia grande alegria naquela cidade, e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte da magia, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos estendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo havia iludido com artes de mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, o nome de Jesus Cristo, se batizavam, dando tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que o faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram ali o Pedro e João para depois do batismo com água, doar o santo selamento. Isso tudo nos faz pensar, amados irmãos, que aconteceu conosco. Lemos toda a passagem na Sagrada Escritura, e esse mesmo ministério, a força do ministério deixada por Jesus Cristo nos apóstolos, por graça pudemos ter a graça de ter acontecido conosco. E esse Espírito Santo, estes dons que nós recebemos, queridos irmãos, permitiu que nós fazemos parte da natureza de Deus. Imaginem, queridos irmãos, fazemos parte da natureza de Deus através do ato do batismo com água e do santo selamento. Em Romanos, muito conhecido esse texto, esse versículo da Sagrada Escritura, Romanos 5:5 diz:
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus, né? O amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nós fazemos, amados irmãos, parte da natureza divina. E o que fazemos com tudo isso, queridos irmãos? Fala no Romanos 5,5 que o amor de Deus foi derramado em cada um de nós. E não é qualquer amor, amados. É algo grandioso e maravilhoso que aconteceu conosco. E que não tem que ser uma rotina. Nas nossas dificuldades, nas nossas situações, naquilo que talvez nós passamos com os nossos altos e baixos da vida, pensemos neste amor. Ele nos ama. E não vai deixar de amar, amados irmãos, mesmo com as nossas falhas e transgressões, porque o Senhor Jesus sabia disso, por isso instituiu a sua igreja sobre essa terra, e que dentro da igreja de Cristo este amor reina, o amor de Deus reina, quando nós participamos dos sacramentos, quando nós participamos verdadeiramente da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse amor não é qualquer coisa, amados. Pensemos nisso. Porque muitos talvez podem pensar, ou às vezes até escutamos de alguém falar, algo que machuca às vezes de ouvir, mas se Deus me amasse eu não estava passando por isso ou aquilo. Se Deus é amor, como temos um hino, por que estamos passando por isso ou aquilo na vida? Amados, certamente diante das situações que estamos passando como filhos de Deus, muito porque está surgindo. Por que isso? Por que aquilo? Temos que mudar como filhos de Deus esse porquê, e sim para quê que as coisas passam na nossa vida. Para quê? Talvez não tenhamos resposta, mas não necessitamos de resposta para amar a Deus e para sentir o amor de Deus, porque nós temos a certeza que Ele nos ama, e a prova disso foi com o envio de Jesus Cristo sobre essa terra, quando deu a sua vida em sacrifício para nós. Essa foi a prova de amor de Deus para conosco. Não precisa provar mais nada, não precisa talvez fazer um grandioso milagre na nossa vida para que nós podamos crer. Claro que talvez se pudéssemos viver um grandioso milagre, como às vezes podemos pedir, e não tem problema nenhum pedir a ajuda, o milagre de Deus, mas e se Ele não fazer? Então Ele não é um Pai de amor? Tomamos cuidado com isso, queridos irmãos, porque correntes espirituais querem fazer o povo cristão achar que só Deus nos ama quando tudo de bom acontece com nós, quando as coisas vão balançando. Tomamos cuidado, amados irmãos, o serviço divino fala muito claro da potestade do Santo Espírito que pousou sobre nós, tendo Jesus como exemplo, e que essa mesma condição também aconteceu com cada um de nós, o povo de Deus. Então, amados irmãos, esse grandioso amor de Deus, como é que nós podemos perceber dele isso em nós? Tem um ponto principal, amados, para a gente também refletir, viu? É algo fantástico que a palavra do Servino de hoje fala. Tem como nós perceber esse amor, se realmente esse amor que Deus colocou na minha alma, no meu coração, como que ele está? Qual é o nível que ele está dentro de mim? Sabe qual é o nível, amados irmãos? A palavra fala. Fica muito claro que nós temos que vivenciar esse amor diante do nosso próximo. Não faz muito tempo, no serviço divino, de vez em quando fala, né, sobre o medir
o amor de Deus e relata na Sagrada Escritura, muito fácil falar que ama a Deus. E ele fala até de uma palavra pesada, hipócrita. Você fala que ama a Deus e maltrata o seu próximo. Como é isso? Isso não dá certo, amados irmãos. Isso, a natureza de Deus foge disso. E o que quer dizer com isso, amados irmãos? De que nós temos que viver um amor mútuo. Fala aqui na palavra de hoje, uma relação sem amor mútuo está, portanto, em contradição direta com os dons de Deus. Contradiz com os dons de Deus, se não houver esse amor mútuo. E hoje, amados, muitas situações da vida, do dia a dia, querem sufocar este amor que pousou sobre nós. Na condição, talvez, de alguém pensar, não, se alguém me fazer o mal, tem que retribuir com o mesmo nível. Imagina se Jesus pensasse dessa forma quando passou aqui sobre essa terra, se ele tivesse que retribuir. E ele é o maior exemplo. Temos que fazer o nosso papel, amados irmãos, não deixar que o amor de Deus fique em jogo na nossa vida, no nosso coração, no dia a dia. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que ouvimos. Hoje em dia, comentávamos com o ancião na sacristia, graças a Deus os meios de comunicação, os sociais, essa condição das redes sociais, está nos ajudando bastante, graças a Deus. Como estaria a nossa igreja, sem a transmissão, amados irmãos? A graça de Deus é tão grande que, por este meio tecnológico, a palavra está entrando nos nossos lares. Muito bom. Mas também tem um outro lado de tudo isso, que quando tem alguma coisa que está passando que não nos agrada, temos que mudar de canal, mudar o botão e continuar vivenciando a maravilha de Deus. E tem muitas coisas que dentro de tudo isso tem um propósito de querer desviar ou talvez de esfriar esse amor de Deus para conosco. Temos que tomar cuidado, amados irmãos, temos que estar atentos, porque o príncipe deste mundo, ele não dorme, ele fica às 24 horas do dia atento para atrapalhar a vida da humanidade. Amados irmãos, a presença do Espírito Santo no homem deveria ser um impacto na vida cotidiana. A presença do Espírito Santo na vida do ser humano, queridos irmãos, devia de ser um impacto na vida cotidiana. E o que é um impacto? O ancião sabe bem disso. Existe uma máquina chamada compactadora, né, amado ancião? É uma máquina que ela tem que compactar o chão, ela tem que firmar o chão ali para poder fazer lá a construção, fazer aquilo que se faz necessário. E eu juntava na hora essa palavra, né, um impacto a presença do Espírito Santo na vida do ser humano deveria de ser um impacto na vida, para ficar algo sólido, firme. Esta é a função da compactadora, amados irmãos, e falando no sentido espiritual, deveria de ser algo firme em nós. Por que será que a palavra nos leva a isso? Não é só por causa diante do momento que o mundo está passando, amados irmãos, mas no nosso dia a dia. Quantas coisas, quanto desânimo, agora não, porque as igrejas ainda não estão, ainda, se Deus quiser, logo vai estar, mas ainda não podemos nos reunir na igreja. Mas quantos pensamentos, quantas coisas, quanta preguiça, quanto desânimo que faz com que nós não caminhamos até a igreja, amados irmãos. E muitos pensamentos e muitas situações querem impedir. Por quê? O inimigo sabe da potestade que é estar dentro da igreja, estar amparado, estar unido, amados irmãos. Fala muito tempo nós escutamos que a nossa união
de filhos de Deus é que está a força. E isso está dentro da igreja. Não vamos pensar aí agora, tanto tempo sem poder ir na igreja e permitir que talvez isso vire um costume, uma rotina novamente. Temos que abrir os olhos, amados irmãos. O apóstolo maior deixou claro que a igreja tem que fazer falta na nossa vida, a Santa Ceia. E isso tem que continuar. E se isso for assim, o amado Deus, amados irmãos, vai nos abençoar por isso. A falta da Santa Ceia ou a falta de estar junto com os nossos irmãos, mas se unidos no altar do Senhor, na palavra, nas nossas orações, Deus vai suprir tudo isso que está faltando. E nós vamos continuar valorizando esse grandioso amor, o qual tanto fala no serviço divino de hoje. E domingo passado foi lembrado pelo apóstolo Bonatti o que está lá em Gálatas, que são os frutos do Espírito Santo. Muitas vezes ouvimos. E quando nós percebemos que este amor está compactado em nós, está dentro de nós, amados irmãos, nós percebemos e temos que colocar em atividade os frutos que foi falado no serviço divino passado. Amor, mansidão, paz, alegria. Estes são os frutos do Espírito Santo. Quando isso foge da nossa vida, temos que perceber que algo está errado. Permitir que o Espírito Santo, que foi colocado pelo amor do amado Deus, da parte de Deus que pousou através do Espírito Santo em nós, permitir que Ele nos alerta e não permitir que isto se esfrie em nós. Porque aí seria, queridos, um grande prejuízo para as nossas almas. Para finalizar, amados, outro ponto maravilhoso, eu fico maravilhado quando ouço essa parte, que em vários serviços divinos também a gente pode viver. Fala que através dos santos selamentos nós adquirimos conhecimento. O que é o conhecimento? Não é o conhecimento humano, viu, amados irmãos? Até temos um exemplo. Lembram daquela história do barquinho, né? Aquele pobre homem que tinha um barquinho a remo e ele ganhava a vida passando de um lado para o outro, atravessando. E ali dentro do barco dele entrava muita gente. E entrou um intelectual, lembra disso, senhor? E conversava com esse simples homem ali, que o ganha-pão dele era o barquinho, e começava a perguntar para esse homem: você sabe falar outras línguas? Aí o coitado falou: não, eu nunca nem saí daqui desse lugar, eu nasci, cresci, vivo aqui. Porque eu falo várias línguas e porque eu conheço o mundo. Você conhece? E o coitado do velhinho falava: não, eu nunca saí daqui. Resumindo, amados irmãos, no meio dessa travessia, porque eles estavam atravessando no meio do rio, e um grande vento, uma grande tempestade estava se formando, e o velhinho fez uma simples pergunta para ele: o Senhor, você sabe nadar? Ele disse não. Falou: então você vai morrer, porque ele sabia nadar. Dá para entender, amados irmãos, mas não é desse conhecimento. É o conhecimento nosso que fala aqui na palavra de hoje. É o conhecimento da Sagrada Escritura, a revelação do Espírito Santo, que nos fala hoje, queridos irmãos, do caminho da vida que nós devemos seguir como filhos de Deus. E por que isso é maravilhoso? Porque quantos caminhos tem, amados? E que falam ali na Sagrada Escritura, fala: ali está Cristo, aqui está Cristo. Quantos caminhos se abrem? E às vezes eu fico pensando, imagina que se eu não tivesse por graça sido escolhido por Deus para trilhar o caminho da Igreja Nova Apostólica, onde eu estaria? Mas num desses caminhos, talvez, não sei. Amados, tomamos cuidado. E Deus dá esse conhecimento.
E a igreja de Cristo, amados, que fala, nos dá o conhecimento do verdadeiro plano de salvação de Jesus. E que nós vivemos tudo isso e não precisamos viver grandiosos milagres, porque o nosso conhecimento leva a crer tudo isso. Que através da orientação do ministério de apóstolo, qual foi deixado por Cristo, queridos irmãos, Ele nos dá a condição para manter esse conhecimento, e isso vem pelo Espírito Santo, pelos dons do Espírito Santo. Isso é um privilégio, queridos irmãos, é uma graça que o amado Deus permitiu que cada um de nós vivêssemos como filhos de Deus. Portanto, é decisivo que como Jesus nos amou, nós amamos ao nosso próximo. É decisivo isso. Se temos que engolir, contar até 10, fazemos isso. Isso funciona, amados. Porque nós vivemos num mundo, diante de toda a humanidade, e um é diferente do outro. Não existe ninguém igual. E cada um tem sua personalidade. E fazemos o quê? Claro que, muitas vezes, para ter paz, para continuar amando o nosso próximo, nós temos que se distanciar um pouco. Isso não significa que a gente deixou de amar, que a gente vai deixar de orar por ele, mas muitas vezes, como ser humano, temos que distanciar. No longo da carreira no ministério, eu aprendi isso com um servo na igreja. Se distancia um pouco, que vai fazer bem também. E continua amando ele. Essa é a nossa tarefa, amados. Jesus certamente não deixou de amar aqueles discípulos que abandonou ele. Jesus continuou amando toda a humanidade, inclusive eles. Mas o melhor é estar perto. Certamente, talvez na eternidade ou algum momento, alguns deles devem ter pensado, eu fiz uma mal escolha de não estar com o Senhor. Nós não queremos isso, queremos amar, amados irmãos, colocar este amor em prática, o qual foi derramado por nós, que Jesus tomou, Deus permitiu fazer com o nosso Senhor Jesus Cristo, para mostrar o grandioso amor, como Deus falou com ele, este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Podemos sentir isso quando aconteceu com nós o dia do nosso batismo com água, o dia do nosso santo selamento. Certamente Deus teve essa mesma alegria. Amém.